Fernando tá querendo ler algumas paradas ali. Vamos ver o que ele tem pra falar com a galera. Tem mais perguntas, hein? A galera mandou bastante aqui. Manda uma por uma aí, a gente tem que responder todas, hein? Qual é o diferencial para empreender meio a toda essa crise, pandemia? Quem é que mandou essa pergunta? Sim, top, hein? Cara, o assunto inclusive era esse, mas empreender hoje, eu acho que além de qualquer coisa, você tem que ter o quê? Força de vontade, igual eu tava falando, porque o Brasil, queira ou não vai mudar tão cedo por causa dos políticos. Aceita que dói menos, então. Então a gente tem que ter uma força de vontade extra, a gente tem que ter aquele brio, aquela coisa que... A pitadinha do ódio, né, Caião? A insistência mesmo, que mesmo dando certo, confiar que um dia você vai chegar no assim, não é romantizar a pobreza, igual muita gente cita. E, você tá... Sim. Porque hoje a gente vive um processo de quê? Uberização, cara, essa coisa que vem no mundo inteiro, mas no Brasil ela é pior. Por quê? Porque aqui você tem aí hoje, se eu não me engano, quase 40 milhões de pessoas ou na informalidade, ou num Uber, ou num... Os autônomos, né? Num iFood, ou o cara desempregado. Então é muita gente, cara. Então o cara tá matando um leão por dia, pagando quase 7 conto numa gasolina para rodar de Uber, alugando carro. 7 conto, cara, mano. quem vive disso? Ou o cara tá com a mochila nas costas, trabalhando de madrugada para ganhar 4, 5 conto numa entrega. O Uber vendendo a alma. Eu trampei. Tudo bem, é um meio de vida, eu não tô questionando isso. Vamos lá, quem questiona, nós estamos com vocês, hein, galera, escuta nós na madruga. Isso é um assunto foda. Eu fiquei 9 meses no Uber, mano. O Brabo sofreu. Quem ganha mais nesse processo todo? É a empresa. As empresas, né? Essas grandes multinacionais que vêm aqui e tiram o que elas querem. Tô falando que é proibido fazer isso? Não, pelo contrário. Eu sou um cara a favor do quê? Da tecnologia, da evolução. Porém, tem que ter uma contrapartida com a sociedade. Sim. Uma multinacional, seja Uber, uma mão lava a outra, iFood, né? Ela tem que trazer uma contrapartida até pro empregado. Sim. Né? O que acontece hoje? A justiça em si, né? O governo não trata o motoqueiro ou o cara que trabalha de Uber como um empregado formal. Sim. Que segurança que esse cara tem, bicho? Nenhuma. Não tem segurança, sem incentivo. Eu tava... que deveria ter. Sim, com certeza. Eu tava comentando com a minha tia esses tempos atrás. Minha tia, ela é uma pessoa que também no futuro a gente pode trazer ela aqui. Uma pessoa que tem muito assunto pra gente trocar aqui, né? Minha tia Carla. Amo muito ela. A gente tava comentando o seguinte, a gente fica puto quando tá no carro assim e passa aqueles motoqueiros com mochila de iFood, Pronto. E mano, motoqueiro de não sei o que, você fala assim, esses caras não têm amor à vida. Bicho, aí se a gente parar pra analisar toda essa situação, cara, o bicho tá dando ali praticamente a vida dele, a troco de quê, mano? Micharia, bicho. Aí eu te falo. E sobre o que o cara tem segurança se ele sofre um acidente, se ele se lasca, se ele estraga a moto dele, velho. Não, a vida dele. Acaba que aquilo vai sugando a sua alma, saúde. E você vê ali que, um exemplo, eu ficava, sei lá, 48 horas, mano, 20 horas dirigindo. Aí eu via lá, depois de um domingo, de um sábado e um domingo, de manhã, meio-dia lá dirigindo, aí via lá 350, 360, 370, e aquilo ia me consumindo, até que uma hora era meio-dia, o sinal fechado e eu dormindo, o sinal, o povo buzinando pra mim. Justamente. Saca? É muito perigoso isso, mano. Então esse é um processo que está acontecendo, e principalmente em países igual o nosso, né? Que não tem uma estrutura, né? Para trazer o quê? Capacitação para o país. Então hoje você não tem espaço para um engenheiro, então o que o cara vira? O cara tem que se manter, ele vira Uber. Estou citando engenheiro porque realmente é o meme da vez. Tivemos um engenheiro aqui. Um engenheiro, o cara formou engenharia. Tem tanta gente com diploma na mão, bicho. E o que acontece? Isso aí é uma falta da pessoa? Não, isso é a falta de infraestrutura. E não tem trampo para esses caras? Justamente, é o que está acontecendo hoje. Aí você cita isso. O que eu estou falando aqui é alguma coisa de esquerda? Não. Pô, de viés político? Nada disso. Né? Alguém está citando isso aqui como viés político? Não, cara. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, seja o seu pensamento conservador. Sim, com certeza. Seja um pensamento direita, é uma reflexão, esquerda, é mais que uma reflexão coletiva, né, cara? Mas a gente tem que mudar isso, porque a médio e longo prazo, o que a gente vai se tornar? Uma sociedade apática, refém do mercado internacional,
Os Refém do enlatados que já trabalho. vêm de fora há muito tempo, vai continuar vindo, vai chegar uma hora que o processo tecnológico vai começar a tomar o espaço da mão de obra. É. Então, por Sim. exemplo, hoje Já tem tomado e muito, já hein? tomou. E muito. Né? E se a gente não acordar, vai chegar uma hora que o que acontece hoje vai piorar ainda mais. Que quem tem detém muito poder sobre o meio de produção, ele vai ficar cada vez mais rico. E quem não detém esse poder vai ficar cada vez mais pobre. Vai aumentar a desigualdade num país Já que tem dizia tudo para Veveta. ser. Já dizia as meninas, Ô. né? Bom, xibom, xibom, bom, bom. Tem tudo para ser o país do futuro. Tem A gente mais tá pergunta aí, entregando Malaco? um Ô, futuro de Caião, ouro. linkando com isso daí que você falou, o Daniel mandou uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver. Ele falou que se você acha que ainda pode surgir grandes empresários mesmo com a crise, que é um pouco o que a Juliana Com falou certeza. também. A crise, o que acontece? Você pegar a origem da palavra, eu não sei te falar certinho, mas a Lá do crise latim, tem a cara. ver com criação, né? Sim. É. Então, com certeza, tem como você ser um empreendedor e ter sucesso na crise. Aliás, é na hora que abre as É oportunidades. na merda que você faz dinheiro, como se Um diz, exemplo bobo, que todo mundo já ouviu falar isso aqui uma hora ou outra na vida, mas é Gestão uma de realidade. crise, é uma disciplina. Sim. Pra quem sim. chora tem quem vende os lenços. né? Com certeza. Justamente. Mas a Pra gente quem não morre pode de fazer caixão. disso, a gente não pode fazer disso uma bandeira, né? Fazer romantizar a coisa. Jamais. Né? Por que a gente está numa crise pior do que os outros países? Porque a gente está gerindo muito Tá levando mais a brincadeira. isso. Não só o tem governo, vamos lá. A gente critica. Eu sou Um gerenciamento de crise. eu sou o maior crítico do governo. Eu sou o maior crítico do governo. Tá? Principalmente esse, que agora está acabando com o país. Mas isso é uma falha nossa. Né? A gente está gerindo muito mal essa crise sanitária no mundo inteiro, a pior crise sanitária da história. E não, e que o brisa é que tem O altos lugares que brasileiro já está saiu fora. levando na brincadeira, e quando eu cito o brasileiro, eu não cito eles, eu Sim, cito nós. mas- Eu faço parte disso. Sim. A gente está levando isso muito sabe? Do banho-maria. Cara, não sei se Deixando pela deixando questão a parada cultural, correr ali. mas acaba que você acomoda, você relaxa. Mas, Caio, você acha que em meio a essa baderna do governo federal, né? Vamos dizer em si. Cara, Não, mas peraí. É uma baderna geral. Só para né? eu contextualizar o meu... Generalizado. Generalizou a já, minha total. a minha dúvida aqui. Você acha que em meio a essa baderna do meio federal aí, não tá rolando uma oportunidade muito grande pros outros dos estados, dos municípios também lascar, mas jogar sempre a culpa lá no federal, não? Cara, não. Eu acho que não, porque assim, Será, a incompetência é tão grande que realmente Vai ser o de que vai baixo. sobressair lá na frente olha no âmbito internacional. O que eles veem? Eles veem governadores? Não vê. Mas se você é um Mas- presidente, se Mas você... manda muito também, cara. Então tá, então vamos falar de outro país. Esquece que você é brasileiro. Sim. Ou então lembre que você é brasileiro, mas você está olhando outro país. Viagem, você viagem. você vê alguém falando de um governador, sei lá, vamos falar um país da Califórnia. Mas lá Schwarzenegger. eles também só ouvem falar do Você federal. vê- Eles justamente, não ouvem o que falar chega de aqui pra de um João você? Dória, por exemplo, Então, né? o que chega aqui para você são as ações do principal líder do país. Então, no caso, o presidente. Né? Se ele estivesse Sim. fazendo por onde, você não estaria falando mal dele aqui agora. Você estaria falando, por exemplo, do seu governador. Mas uma pessoa consegue salvar? Não existe. Isso aí Então. é história. Então, não depende Isso só aí, do cara também, isso aí né? é assim, a gente querer criar super-herói. Não existe. Sim, ó, lembrando a todo É. mundo que está assistindo e também a vocês, a você principalmente, eu não tô querendo defender ninguém, Um sabe? contraponto. Você tá pondo Eu tô pontos pra colocando puxar, pontos aqui pra gente justamente. poder Tá lindo, trocar uma Riri, tá ideia. lindo, E tá é lindo. isso que eu gosto. A gente chega numa conclusão através do quê? Do pensamento. Sim, Então a gente da tem que dúvida, fazer um contraponto, Questionamento. e é o que eu penso. Né? Ô, Caião, Tem mais? busquei aqui rapidamente no pai aqui, o Google, o significado da palavra crise. O momento que define uma evolução de uma Caralho. doença, para melhor ou para pior, por exemplo. Oh, Isso aí. Já Isso, veio de qualquer na coisa. cara. É uma criação, né? Ó. Vem a palavra. Quem aí. inova, rapaz, tá Justamente. suscetível, muito renascendo das suscetível a cinzas, dar né, mano? certo, né? A alcançar. Nesse período que a gente está vivendo, assim,
o ato de você buscar, correr atrás, é o que define. Porque se você está correndo atrás... No modo hard, né? No modo hard, e a maioria não está, então você vai sobressair. Quer dizer que eu estou romantizando isso aí, a relação de você ser um empreendedor num país que... Né? Não. Eu tenho uma visão realística. Mas, né, realmente quem está buscando, não só da forma capitalista, mas da forma assim, de vida mesmo. Sim. Né? Melhorar... Da forma que pode, né? Quem está né? buscando... Então, ele vai sair melhor. O que não quer dizer que a gente tem que fazer disso uma regra. Entendo. Né? A gente tem muito mais potencial que isso. Né? Você, o fulano... Cara, se for falar de potencial do Brasil, bicho, desse país... Caralho, mano. De potencial e coisa que nada é aproveitado, cara. Justamente, ele está desperdiçando, assim... Profissional, mão de obra, mano. Tudo, né? mano. Fudido. Obra-prima. Praticamente formado em engenharia, poderia estar exercendo, sei lá, poderia ser um engenheiro de pontes. Né? Não, Sim. o cara está buscando um meio através, né, De sobreviver, do comércio, sobrevivência. Mas como vocês citaram aí que não depende... É próximo, Não né? Mas depende isso de uma acontece no pessoa Brasil só. inteiro. Vocês comentaram que não depende de uma pessoa só. Mas essa pessoa só que foi escolhida pela gente, cabe a ela a decisão de escolher pessoas cabíveis Justamente. para aquele serviço. Não só escolher, É o vai fato ser uma de referência, é o fato de grandes profissionais também estarem desempregados, sim, sabe? sim. Ó, vamos lá. Por que eu vejo esse governo como assim Um erro. uma catástrofe? Sim, uma catástrofe. Por quê? Porque quanto mais alto o seu cargo, vamos dizer, Mais responsa. mais responsabilidade você tem e mais consequências os seus atos têm. Eu acredito que o governo ele falhou em muitos atos dele, seja na questão de gerir a questão sanitária do país, numa pandemia, seja nas questões estratégicas de comércio internacional, entendeu? Entendo. Então eu acho que ele falhou muito nesse sentido. Estou citando ele, mas isso vale para o PT também. O PT É um problema que entendo. já está vindo crescendo. Essa coisa assim de partido. Sim, Não sim. estou aqui para Sim. criticar a pessoa Sim. do Jair Messias Bolsonaro. Não estou aqui para isso. Eu entendo. Da mesma forma Você que está assim, fazendo a gente levanta- reflexão política, no E a caso. gente tem muito mais a crescer, cara. A gente está perdendo tempo com briga, com, Sim. sabe? Com Da essa, mesma com forma essa- que a gente levanta questões essas assim, não é querendo narrativas, defender. que o país não pá. vai para frente com isso. Se a gente Sim. continuar brigando mais 4 anos com isso, para isso, a gente vai afundar ainda mais, cara. Né? A gente tem que buscar vai o quê? ficando complicado. Estruturar o país. Né? E vai Buscar demorar, viu? Inovação, Mas, cara, tecnologia, A Vai princípio, demorar muito. capacitação. a princípio, o que vai ser preciso, assim, eu acho que primeiro passo para poder conseguir começar a melhorar tudo isso que a gente está conversando, é a pessoa começar a se informar, mas de forma correta. Sim. Sim, mas E não é um processo. entender- É difícil ter uma Não, fonte de não é, informação isso é hoje não é em dia orgânico. também. E Tem entender, criticidade nesse pensamento, né? Porque a informação você é É muito bombardeada difícil. ali. E entender, eu ia falar inimigo, eu ia usar a palavra inimigo, mas não existe inimigo, né? E entender que o oposto não é o ser humano, não é inimigo, né? você, não é... Justamente. O mais oposto não é, politicamente é o falando. político. A gente tem que cobrar dele, é ele quem tem que trabalhar, mas- ele que tem que tomar as decisões Justamente. corretas, se cobrar dele e tal. Sim. Olha, eu sigo muito o canal desses filósofos hoje, né? O Karnal, Top. sigo o canal do Mário Cortella. Top. O Mário Cortella ele fala uma coisa muito interessante. Se você pegar a história do político e do idiota. Eu lembrei de uma parada aqui, na hora que você finalizar Entendeu? esse raciocínio, eu vou fazer. Então, vale pra gente. O político na Grécia Antiga era a pessoa que servia a poli. A poli é a cidade. cidade. Entendeu? Então, a pessoa que serve a cidade, ele era chamado de político. Sim. Uhum. E o idiote era o cara que pensava só em si mesmo. Qual que é o nosso problema hoje? Que o político virou um idiota. Só E o pensa em si idiota mesmo, virou Só político. pensa em você. Né? Tem Então, uma o cara música que do Ratos de deveria, Porão. né? Não, O cara Muqueca de deveria Rara. pensar na poli, na cidade, ele é um idiota. Ele só pensa nele. Até pensa em porque ele está benefício envolvido próprio. nisso, né? Até porque ele mora nessa cidade, ele está nessa Justamente, cidade, cabe ele à bebe dessa sociedade água. filtrar isso daí. Ó, esse cara tem um interesse próprio, tem um interesse, né? Então vamos filtrar esse cara, não vamos deixar ele chegar lá, vamos votar. Isso vale não só para presidente, vale para um vereador, para um Com deputado certeza. federal, estadual, vale para um síndico do seu prédio. Sim, Se sim. o cara quer ter ganho próprio,
Então quer dizer que ele não está pensando no bem comum.